Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, como é que vocês estão? É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais uma noite, aqui neste belíssimo programa. Ai, que programa lindo, que programa gostoso, o Na Ponta da Língua, que agora já estamos aí na segunda temporada, na verdade, desde o ano passado, estamos aí firmes e fortes, e agora mensalmente, sempre ao vivo, da melhor maneira possível, para que você possa dominar tudo sobre a nossa querida e amada língua portuguesa. E eu tenho achado muito legal, pessoal, porque os feedbacks que eu tenho recebido acerca do Na Ponta da Língua são cada vez melhores. No mês passado, por exemplo, eu falei sobre conjugação verbal. E muitos alunos vieram me falar: caramba, professor, eu nunca tinha achado uma aula de conjugação verbal no YouTube. Ou então, professor, eu até achei trechos de aulas de conjugações verbais no YouTube, mas não achei nada tão completo, tão detalhado. E olha que a gente fez aqui um Na Ponta da Língua, coisa de 1 hora. E eu comentei como é que se conjugava um verbo. Isso é muito legal, isso para mim é muito produtivo. Já falamos aqui sobre funções do que, funções sintáticas do pronome relativo, já falamos sobre orações adjetivas explicativas, restritivas, já falamos sobre diversos assuntos, cara. Você depois, quando você estiver com tempo, por exemplo, aproveite esse feriado que vai ter aí agora, né, do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, aproveite o feriado, cara, liga aí na sua televisão, em vez de abrir o Netflix, você vai abrir o YouTube e você vai digitar lá Elias Santana na ponta da língua. E assista, cara, a todos os programas que eu fiz. Eu fiz 2 programas sobre a análise sintática do hino nacional, cara. Já fiz muita coisa legal aqui. E eu sempre recebo feedbacks maravilhosos pelas minhas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, até mesmo feedbacks que são reportados ao próprio Gran Cursos Online. E sou muito grato, agradeço demais pela oportunidade que tenho de estar aqui com vocês, de transmitir o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha formação e de poder auxiliá-los neste percurso rumo à aprovação num concurso público, numa prova do Enem, no vestibular, ou então simplesmente para aqueles que querem conhecer a língua portuguesa com a finalidade de dominar um pouco mais esse assunto, para escrever melhor, para redigir melhor, para ler melhor, os entusiastas da língua, que eu sei que muitos que também me assistem são desse perfil. Até já tive aqui um aluno, cheguei até a comentar uma vez no meu Facebook, um aluno que vivia em contato comigo, e ele nem era daqui do Brasil, ele era de Angola. E em Angola também se fala a língua portuguesa, né? Lá é um dos idiomas oficiais é a língua portuguesa. E aí este aluno sempre trocava mensagens comigo. Ele não queria concurso público, ele não queria vestibular, ele só queria língua portuguesa. E ele gostava demais das aulas que eram feitas no YouTube por mim, e a gente trocou mensagem durante muito tempo, um cara muito bacana, tá certo? Meus queridos, para o Na Ponta da Língua de hoje, eu escolhi um assunto, como falei até aí, quem viu no Instagram, quem viu no Facebook, até do Gran Cursos Online, um assunto que é pouco importante para as provas de concurso público. Funções do se, beleza? Trouxe este assunto para hoje justamente porque muitos alunos me pedem: Elias, faz um pouco de aula de função do se? Faço. E a ideia hoje não é falar de todas as funções do se, até porque falar de todas as funções do se não é algo que caiba em um programa. Deveria ser um curso inteiro, quase que uma maratona para falar de funções do se. Eu vim trazer para você as funções mais importantes do se. Eu quero que, ao longo desta 1 hora, você saia daqui preparadíssimo para nunca mais errar nada acerca das funções que eu vou te apresentar. Tudo bem? E eu te falo mais. As funções que eu vou te apresentar aqui, elas foram escolhidas pelo seguinte motivo. Primeiro, critério de importância nas provas de concurso público. 90% das questões recaem sobre as funções que falaria aqui. Segundo, são as funções do se que mais oferecem dificuldade no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Eu até fiz a publicação de um artigo aí no blog do Gran Cursos Online, se você olhar depois, é o artigo que foi publicado hoje, e eu chamei o artigo de O Se. E eu pedi justamente para eles montarem uma arte com algo um pouco assustador e a partícula C lá colocada, porque é o temor de muita gente, essas duas letrinhas juntas que formam um único vocábulo. E aí eu pedi que o pessoal fizesse essa arte justamente para passar para as pessoas o seguinte: a gente vai vencer esse medo, a gente vai superar essa barreira, legal? E lá no artigo eu falei justamente de como o se está presente na nossa vida. Você cotidianamente está caminhando pela rua, caminhando pela sua cidade, e você vê uma placa assim, ó, pá, aluga-se casas. Você está caminhando pela sua cidade, de repente vê ali atrás de um ônibus, joga-se búzios. Isso é muito comum, na verdade. E esse tipo de uso tão producente na nossa vida, ele acaba trazendo dúvidas. Tanto é que na maioria das casas que hoje nós passamos, a gente vê que a partícula C sumiu. E ela não sumiu à toa não, cara. É porque as pessoas cansaram de errar, ou cansaram de ser penalizadas ou criticadas por usarem o se de maneira correta ou incorreta. Vou te dar um exemplo. Um dia, estava eu passando, quando ainda morava lá na Ceilândia, morava no Pessul, na ponta da rua, havia uma mulher que vendia din-din, e ela tinha colocado assim uma placa, ó, vende-se din-dins.
Aí com certeza alguém passou lá e falou pra ela, ó, deixa eu te falar uma coisa, não é vende-se din-dins, é vendem-se din-dins. Ela foi lá e trocou a placa, colocou vendem-se din-dins. Passou mais alguns dias, alguém com certeza passou por lá, deu pra ela uma outra ideia, não tá aqui quem é que vende o din-din, o certo é vende-se din-dins. Ela foi lá e mudou mais uma vez, colocou vende-se din-dins. Depois ela foi e colocou mais uma vez, vendem-se din-dins. Até que chegou num ponto, cara, que eu vi que essa mulher encheu o saco. Pô, toda hora alguém fala se é vende-se ou vende-se din-dins, chega. Ela foi lá e escreveu na placa assim, ó, vendo din-din. Porque agora quem é que vende din-din sou eu, é só tocar a campanha que você vai saber quem é que eu sou. Ou seja, a partícula C, ela tem sido deixada de lado, justamente porque as pessoas não querem mais sofrer com isso, tudo bem? Em vez de usar costura-se roupas ou costuram-se roupas, a opção é costuro roupas. Em vez de colocar aluga-se salas ou alugam-se salas, alugo salas. Ou então você ainda coloca assim, ó, aluguel de salas, uma forma de fugir da partícula C. Artifícios nós temos diversos, até porque quem é falante de língua portuguesa sabe muito bem que ter artifícios para você sair dessas encruzilhadas linguísticas é algo que é fundamental. Todavia, a gente está aqui hoje para dominar este assunto. A ideia é que você, ao final desta aula, eu te garanto, você vai sair daqui dominando as principais funções do C para nunca mais, na história da tua existência na face da Terra, penar com este assunto. Tudo bem? Vamos então à tela, galera? Olha lá na ponta da língua este programa lindo, belíssimo, perfumado, mensal, gostoso, apetitoso. Comigo, professor Elias Santana, segunda temporada, episódio 4. Olha lá, galera! Principais funções do pronome C é o assunto da aula de hoje. Já quero aproveitar aqui e mandar um abraço para essa galera aqui que está me assistindo, né? Olha lá. Um abraço aqui para Lúcia Almeida, um abraço para Cristiane Gomes, um abraço para Camila Vieira, um abraço para o Levi, um abraço para o Gelcione, na verdade, vi aqui pela foto, Daiane, Lourdes, Joane, um abraço também para Joane, um abraço para o Linderval, para o Ismael, para essa galera todinha aqui, um abraço para o Jonas, que está parabenizando pelo programa, muito obrigado pela consideração de todos vocês aqui. Tudo bem? Um abraço para o Dárcio, que também disse que morava no PSUL. Muito obrigado pela consideração de todos vocês. Vamos então, pessoal? Olha lá. Principais funções do pronome C. O que você precisa saber acerca deste assunto? Olha só, pessoal. Quando a gente fala de funções do C, lembre-se sempre, as principais funções, as mais cobradas em provas, são duas, né? A partícula passivadora. A passivadora. Ou então, o índice de indeterminação do sujeito. Eu já vou te falar o seguinte, se você dominar a partícula passivadora e o índice de indeterminação do sujeito, você já de cara consegue resolver praticamente todas as questões que aparecem em provas. Até porque a maior parte das questões estão centradas aqui. Quem está me perguntando aí, professor, essa aula de hoje serve para o IBGE? Serve para o IBGE, que é FGV, serve para o TJ São Paulo, serve para o TJ Minas, serve para o TJ Paraná, serve para a PMDF, que agora já tem uma nova banca, né, a IBAD, não é verdade? Serve para todos esses concursos, Terracap, Banca Quadrix, beleza? Então serve para todos, porque partícula C está em todas as provas, tudo bem? Quando a gente fala desse C, partícula passivadora ou índice de determinação do sujeito, pessoal, conforme eu detalhei para você ali acima, este C aqui ele é um pronome, tudo bem? Isso aqui é na morfologia. Morfologicamente, este si é um pronome da língua portuguesa. Sintaticamente, é que ele assume as funções de partícula passivadora ou de índice de indeterminação do sujeito. Legal? Pronome este, pessoal, que é aquele que a gente conhece nas relações que envolvem os pronomes oblíquos átonos. Pronomes oblíquos átonos que nós estudamos quando falamos em colocação pronominal da língua portuguesa. Pronome oblíquo átono é aquele que eu coloco antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Melhor dizendo, em próclise, podemos colocar em ênclise, ou então podemos colocar em mesóclise.
Tudo bem? Seriam essas três opções. Ou seja, pare e pensa para mim. O se, quando pronome morfológico, ele é um pronome oblíquo átono da língua portuguesa, aquele que aparece em relação ao verbo em próclise, ênclise ou mesóclise. Tudo bem? Isso quanto à morfologia. Sintaticamente, partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito, beleza? E eu quero traçar com você esses detalhamentos daqui agora. Legal? Olha para cá então. Primeiro passo é dizer a vocês o que há em comum entre a partícula passivadora e o índice de indeterminação do sujeito. Primeiro vamos dizer o que existe em comum entre essas duas funções do ser. Fazer aqui, porque eu quero deixar essa tela bonitinha, porque depois você vai tirar um print da tela, ou você vai tirar uma foto da tela, beleza? O que há em comum entre essas duas funções? Em comum. O que há em comum, pessoal, é o seguinte. As orações que possuem partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito não, e essa informação aqui é muito importante, beleza? Não, vou destacar para você esse não aqui, legal? As orações que possuem partícula passivadora ou índice de determinação do sujeito não apresentam o agente da ação verbal. Beleza? Não apresentam o agente da ação verbal. Muito cuidado, pessoal. Agente da ação verbal não é a mesma coisa que sujeito da oração. Tudo bem? O agente da ação verbal diz respeito à semântica, ou seja, aquele que de fato pratica a ação verbal. Eu digo para você, João chutou a bola. Veja que João praticou a ação de chutar. Perfeito. Isso é algo semântico. Agora, quando eu falar para você em sujeito, eu quero que você não associe o sujeito àquele que pratica ação verbal. Eu quero que você alie o sujeito, eu quero que você una o sujeito com a ideia de elemento que estabelece com o verbo a relação de concordância verbal. Então, vou repetir para você. Quando eu falo para você agente da ação verbal, eu estou falando de semântica, sentido. Agente da ação verbal é aquele que pratica a ação verbal. E ele, inclusive, pode não ser o sujeito. Se eu digo para você assim, igual, a bola foi chutada pelo garoto. Garoto é quem chutou a bola, ele praticou a ação verbal. Todavia, ele não é o sujeito, ele é o agente da passiva, beleza? Então, primeiro passo. Quando eu falo em agente da ação verbal, eu estou falando no sentido. Eu olho para a frase e eu consigo identificar quem praticou a ação verbal. Agora, quando eu falo em sujeito, eu não estou falando em quem pratica a ação verbal. Quando eu falo em sujeito, eu estou falando sobre quem estabelece a concordância com o verbo. Tudo bem? Guarde essas duas concepções que elas são fundamentais para você. Então, olha de novo a tela. O que existe em comum entre a partícula passivadora e o índice de determinação do sujeito? As orações que possuem tanto a partícula passivadora bem como o índice de determinação do sujeito não apresentam o agente da ação verbal. Veja comigo, por favor, aqui na sequência. Olha para mim essas frases que eu acabei de colocar para você aqui. Ó. Deseja-se a verdadeira mudança. Eu te pergunto, quem é que pratica a ação de desejar aqui nesta frase? Eu sei que você pode estar pensando, não, professor, alguém deseja. Tá vendo que alguém não está explícito? Por isso que eu digo a você que eu não tenho quem pratica a ação de desejar. Tudo bem? Olha para mim na de baixo. Não se construiu aquela nova casa. Veja que eu não tenho quem pratica a ação de construir. Olha para mim. Fez-se a cerimônia na Páscoa. Eu não tenho aqui quem praticou a ação de fazer a cerimônia na Páscoa. Quando eu falo envia-se a carta aos novos membros, eu não tenho quem praticou a ação de enviar a carta aos novos membros. Tudo bem? Ou seja, o que essas frases aqui apresentam em comum? Eu não sei quem praticou a ação verbal. Nós dizemos linguisticamente
que quando eu não tenho quem pratica a ação verbal, significa que esta oração apresenta um traço gramatical menos agente. Ou seja, o que significa ser um traço menos agente? Significa ser uma oração em que eu não consigo identificar quem é o praticante da ação verbal, beleza? Veja comigo então, portanto, que em todos os exemplos que eu coloquei para você aqui, ó, em deseja-se, eu não sei quem deseja, então é menos agente. Veja para mim, não se construiu, eu não sei quem construiu, então é menos agente, beleza? Fez-se a cerimônia, eu não sei quem fez, então é menos agente, tá certo? Quando eu falo para você, envia-se a carta aos novos membros, eu não sei quem envia, também é um traço menos agente, beleza? Olha para mim os outros exemplos que eu coloquei para você aqui na frente. Acredita-se em qualquer notícia. De novo, eu consigo identificar nesta oração quem pratica o ato de acreditar? Não. Traço menos agente. Necessita-se de remédio na UTI. Eu não tenho quem necessita do remédio na UTI. Então, de novo, eu não tenho traço de agente. É uma oração com menos agente. Vive-se bem em Brasília. Eu não sei quem pratica a ação de viver em Brasília. Vive-se. De novo, um traço menos agente. E de maneira semelhante, foi-se muito feliz no passado. Eu não sei quem foi feliz no passado. Portanto, novamente, eu tenho um traço menos agente. Todos os exemplos aqui têm isso. Vou colocar assim então para você. Menos agente, menos agente, menos agente, menos agente. De cara, então, a gente já pode garantir uma coisa. Essas orações que eu acabei de apresentar para você, essas 8, todas elas apresentam a partícula C. Todas elas apresentam a partícula C. E em todas elas eu não consigo identificar quem pratica a ação verbal. Portanto, eu tenho uma certeza já de cara que todos esses cis aqui apresentados, esses 8 cis, ou são partículas apassivadoras ou são índices de indeterminação do sujeito. Você já vai eliminar a possibilidade de ser pronome reflexivo, pronome recíproco, parte integrante do verbo, já vai eliminar, tudo bem? Eliminar. Porque para ser pronome reflexivo, eu vou ter que achar o agente. Para ser pronome recíproco, eu vou achar o agente. Para ser parte integrante do verbo, eu vou achar o agente. Para ser pronome expletivo, eu também vou achar o agente. A ideia é, em nenhuma dessas orações eu encontrei quem pratica ação verbal. Então, de cara, eu já sei que o C aqui em cada uma dessas orações ou é partícula passivadora ou é índice de determinação do sujeito. Fechou? Vamos aqui na tela comigo então novamente. Vamos voltar lá no nosso quadro. Pessoal, para que serve uma partícula passivadora? Como eu sempre costumo dizer aos meus alunos, a partícula passivadora tem por finalidade óbvia apassivar. Apassivar. Beleza? Apassivar. E o que significa apassivar? Apassivar significa isso aqui, ó. Transformar o objeto direto em sujeito paciente. Transformar o objeto direto em sujeito paciente. Isso é o que significa apassivar, tudo bem? Ou seja, quando eu falo que o se é uma partícula passivadora, significa, portanto, que ele aparece na oração para pegar aquilo que seria o objeto direto e transformar em sujeito paciente, tudo bem? Quero te lembrar de uma coisa. Vem cá comigo aqui no canto. Na língua portuguesa, você jamais pode se esquecer de que o objeto direto é algo que tradicionalmente, é sem preposição. Tudo bem? De maneira semelhante, eu tenho que o sujeito na língua portuguesa também é sem preposição. Daí você já tira para mim então uma relação. O objeto direto é sem preposição. O sujeito também é sem preposição. Por isso que eu consigo transformar, por meio da partícula passivadora, o objeto direto em sujeito paciente. Porque ambas são funções não preposicionadas. E é por isso que eu não posso, por exemplo, transformar um objeto indireto em sujeito. Porque o objeto indireto ele já vem com preposição. Então já não caberia essa relação, beleza? Agora eu quero te mostrar uma coisa. Lembre-se de que apassivar é transformar o objeto direto em sujeito paciente. O sujeito paciente é algo na língua portuguesa que é não preposicionado. Vem comigo aqui na frente, por favor.
Deseja-se a verdadeira mudança. Não se construiu aquela nova casa. Fez-se a cerimônia. Envia-se a carta. O que eu quero dizer com esses elementos que eu acabei de grifar em amarelo? Os elementos que eu acabei de grifar em amarelo, pessoal, vou colocar para você aqui, ó, no cantinho da tela. Os elementos grifados em amarelo, eles são muito importantes para nós. O grifo em amarelo significa o seguinte: sem preposição. Beleza? Estou te mostrando o seguinte: em Deseja-se a verdadeira mudança não está preposicionada. Não se construiu aquela nova casa não está preposicionada. Fez-se a cerimônia na Páscoa, a cerimônia não está preposicionada. Envia-se a carta aos novos membros, a carta não está preposicionada. Em outras palavras, meus queridos, o que eu estou mostrando a você é que a verdadeira mudança, aquela nova casa, a cerimônia e a carta, por não estarem preposicionados, eles são candidatos a serem sujeitos. O sujeito na língua portuguesa não é algo que não é preposicionado? Ora, não é preposicionado, não é preposicionado, não é preposicionado, não é preposicionado. Ou seja, são candidatos a sujeito. Agora veja comigo os exemplos seguintes. Olha para mim, por favor, o primeiro exemplo. Em qualquer notícia. Vou fazer para você em laranjada agora, para ficar cores diferentes. Em qualquer notícia. Dê remédio. Vive-se bem em Brasília. Olha o que eu estou destacando para você. Eu não vou destacar esse bem, não. Foi-se muito feliz no passado. O que eu estou te mostrando, meus queridos, é o seguinte. Olha na primeira frase. Acredita-se em qualquer notícia. Não é dúvida para ninguém que está me assistindo que em é uma preposição da língua portuguesa. E se em é uma preposição da língua portuguesa, eu já te garanto. Qualquer notícia está preposicionado. E se ele está preposicionado, ele pode ser qualquer coisa na face da terra, só não pode ser sujeito. De remédio está preposicionado. Se está preposicionado, pode ser qualquer coisa na face da terra, menos sujeito. Em Brasília está preposicionado. Se está preposicionado, pode ser qualquer coisa na face da terra, menos sujeito. Foi-se muito feliz no passado. No passado também está preposicionado. Logo, se está preposicionado, não pode ser também um sujeito. O que eu estou te mostrando, pessoal, é o seguinte. Nas primeiras orações aqui, ó, eu apresentava elementos que poderiam ser sujeitos. Já aqui, eu tenho elementos que não podem ser sujeitos. Essa é uma primeira percepção que você precisa ter quando você está diante de uma questão de partícula C. Primeiro, olhar se na oração eu consigo determinar quem pratica ação verbal. Segundo, mapeie se existe algum candidato a sujeito. Veja para mim que nos exemplos aqui em que eu destaquei de laranja, não há candidatos a sujeito. Ao passo que aqui eu tenho candidatos a sujeito. Tudo bem? Então essa é a primeira percepção que eu quero trazer para vocês. Volta comigo aqui na tela, por favor. Como eu acabei de falar para você, apassivar significa transformar o objeto direto em sujeito paciente. Meus amigos, se eu vou transformar o objeto direto em sujeito paciente, eu preciso de verbos que admitam objetos diretos, não é verdade? E quais são os verbos que admitem objetos diretos? Só pode ser verbo transitivo direto ou então verbo transitivo direto e indireto. Apenas esses dois verbos, meus amigos, apresentam transitividade direta. Se apresentam transitividade direta, admitem a ocorrência de um objeto direto. Objeto direto este que irei transformar em sujeito paciente para que eu possa chamar esta frase de partícula apassivadora, beleza? Agora veja comigo aqui na sequência. Deseja-se a verdadeira mudança. Me acompanhe, por gentileza, me acompanhe, me acompanhe, me acompanhe. Não perca comigo a linha de raciocínio que estamos seguindo. Olha lá, deseja-se a verdadeira mudança. Olha só, quem deseja, deseja algo. Não se construiu aquela nova casa. Quem constrói, constrói algo. Fez-se a cerimônia na Páscoa. Quem faz, faz algo. Envia-se a carta aos novos membros. Quem envia, envia algo
a alguém. Mais importante que isso, meus queridos, é você perceber o seguinte, na frase 1, quem deseja, deseja algo, e eu tenho a ação de desejar e o que é desejado, ou seja, a ação verbal recai, transita. Eu tenho a ação de construir e o que foi construído. Eu tenho a ação de fazer e o que foi feito. Eu tenho a ação de enviar e aquilo que é enviado. Veja comigo, portanto. Quem deseja, deseja algo, deseja a verdadeira mudança. Quem constrói, constrói algo, constrói o que? Aquela nova casa. Quem faz algo, faz o que? A cerimônia. Quem envia, envia algo, envia a carta. Você tradicionalmente chamaria cada uma dessas expressões de objeto direto. Você os chamaria de objeto direto. Só que agora é que vem o grande pulo do gato. Veja que eu tenho uma partícula C associada a um verbo que admite a transitividade direta, ou seja, apresenta um objeto direto. E nesta minha frase, eu sei que não consigo identificar quem pratica a ação verbal. Portanto, o que eu sei? Eu sei que o C aqui ou é partícula passivadora ou é índice de determinação do sujeito. Como eles apresentam transitividade direta, eu sei que esses Cs todos aqui, ó, esses Cs todos, que eu estou marcando para você agora na cor vermelha, esses Cs todos aqui, ó, eles possuem a função de partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Ora, e para que serve a partícula apassivadora, meu querido amigo? A partícula apassivadora ela serve para transformar objetos diretos em sujeitos pacientes. Então vem cá. Eu sei que você tem uma vontade louca de chamar isso aqui de objeto direto, mas você não vai chamar de objeto direto, porque a partícula passivadora transforma o objeto direto em um sujeito paciente. Beleza? Eu sei que você tem uma vontade louca de chamar aquilo ali de objeto direto, mas você não vai chamar de objeto direto, porque a partícula passivadora vai transformar o objeto direto em um sujeito paciente. Eu sei que você tem uma vontade louquíssima de chamar a cerimônia de objeto direto, mas você não vai chamar de objeto direto, porque a partícula passivadora transforma o objeto direto em um sujeito paciente. E por fim, eu sei que você tem uma vontade louquíssima de chamar a carta de objeto direto, mas você não vai chamar de objeto direto, porque aqui esse objeto direto, por meio da partícula passivadora, é transformado em sujeito paciente. Beleza? Então agora identifiquei que são todas partículas apassivadoras. E por que elas são partículas apassivadoras? Porque nas orações em que elas estão inseridas, há objetos diretos para serem transformados em sujeitos pacientes. Tudo bem? Beleza? Vamos analisar o resto da frase? Olha só o que eu tenho aqui, ó. Na segunda frase, eu tenho não se construiu. Não é um advérbio da língua portuguesa na morfologia. Na sintaxe é um adjunto adverbial. Por isso que o se na frase 2 ele está antes do verbo. Lembre-se que na colocação pronominal, o não é um fator de atração, puxa o pronome para perto dele. Mas independente da posição do pronome, ele continuaria a ser uma partícula passivadora. Olha para mim, por favor, no terceiro exemplo. Fez-se a cerimônia na Páscoa. Peraí, fez-se a cerimônia quando? Na Páscoa. Na Páscoa, portanto, é um adjunto adverbial de tempo. Olha para mim, aqui ó, envia-se a carta aos novos membros. Quem envia, envia algo a alguém. Eu sei que você tem uma vontade louca de chamar os novos membros de objeto indireto e você vai continuar chamando de objeto indireto. Sabe por que você vai chamar de objeto indireto? Porque a partícula passivadora só serve para passivar os objetos diretos. O resto continua como sempre foi. Tudo bem? A ideia, portanto, é que a partícula passivadora pegue objetos diretos e transforme em sujeitos pacientes. Só que eu te pedi para, antes de mais nada, cara, fazer para mim a seguinte constatação. Você viu que aqui havia candidatos a sujeito. Havia aqui expressões sem preposição que poderiam assumir a função de sujeito. Vem comigo aqui nessa outra câmera aqui, ó. Você precisa se lembrar de que, na língua portuguesa, o sujeito é aquele que com o verbo estabelece a relação de concordância verbal. Você com certeza já ouviu falar que o verbo concorda com o sujeito. Os exemplos que eu te apresentei aqui agora, em todos eles eu tenho sujeitos pacientes. O verbo concorda com o sujeito. Então olha de novo na tela. Deseja-se a verdadeira mudança. O núcleo desse meu sujeito é o vocábulo mudança. Aquela nova casa, o núcleo é a palavra casa. A cerimônia, o núcleo é a palavra cerimônia. Em a carta, o núcleo é a palavra carta. Veja que o núcleo de cada um desses sujeitos são palavras singulares.
E é por isso que esses verbos aqui também estão no singular. Mas, professor, e se eu colocasse o núcleo de cada um desses sujeitos no plural? Qual o resultado seria? Olha para mim, desejo ser a verdadeira mudança. Se eu colocasse mudança no plural, mudanças. Primeiro que não poderia mais ser verdadeira, deveria ser verdadeiras. Segundo que não poderia ser mais o a, deveria ser o as, por concordância nominal. Só que eu não posso me esquecer de que o núcleo agora vai ser plural. Então o verbo também vai ter de ser plural. Então vem comigo aqui na tela. Se eu colocasse no plural, como é que ficaria? Desejam-se. Desejam-se as verdadeiras mudanças. Olha para mim no de baixo. Não se construiu aquela nova casa. Se eu colocasse casa no plural, como é que ficaria? Não se construíram aquelas novas casas. Olha para mim na de baixo. Fez-se a cerimônia na Páscoa. Fizeram-se as cerimônias na Páscoa. Essa tela tá passando toda hora. Na Páscoa. E por fim, envia-se a carta aos novos membros. Se eu colocasse a carta no plural, ficaria enviam-se as cartas aos novos membros. Beleza? O que eu estou te mostrando, meus queridos, é o seguinte. Constate comigo aqui, por favor. Em todas essas orações, eu acabei de pegar os núcleos do sujeito e colocar no plural. Eu acabei de pegar os núcleos do sujeito e colocar no plural. E ao colocá-los no plural, o verbo deve concordar com eles. Tudo bem? O verbo vai concordar com eles. O verbo deve concordar com eles. Aqui o verbo vai concordar com eles. Tudo bem? Então, quando há partícula passivadora, meus queridos, há sujeito. E se há sujeito, o verbo obrigatoriamente deve concordar com ele. Tudo bem? E é o que ocorreu aqui em todas essas construções. Que é aqui que mora aquela grande dúvida do pessoal. Como é que eu concordo esse verbo, professor? Agora você acabou de aprender. Tudo bem? É aqui que eu faço a concordância correta com o meu verbo e o sujeito mediante a presença da partícula apassivadora. Então volta aqui comigo, por favor. Quando há partícula apassivadora, portanto, eu quero que você se lembre do seguinte. Vou colocar para você aqui, ó. Na oração. Na oração. Há sujeito. Com quem o verbo deve concordar. Deve concordar. Tudo bem? Não se esqueça disso jamais. Mais um pouco, pessoal. Quando eu tenho a partícula passivadora, eu quero que você se lembre que você está diante de um tipo de voz passiva. Na verdade, a chamada voz passiva sintética. A presença da partícula passivadora revela uma voz passiva sintética. Ou seja, queridos, todas essas orações que estão aqui no quadro, elas são
vozes passivas sintéticas e que eu poderia com naturalidade transpor para a voz passiva analítica. Como, professor? Deseja-se a verdadeira mudança é desejada. Não se construiu aquela nova casa não foi construída. Fez-se a cerimônia na Páscoa, a cerimônia foi feita na Páscoa. E envia-se a carta aos novos membros, a carta é enviada aos novos membros. Tudo bem? Eu poderia colocar na voz passiva analítica, inclusive é uma das formas que muitos alunos encontram para colocar, ou melhor dizendo, para identificar que isso é uma partícula passivadora. Eu só estou te mostrando uma outra metodologia, por meio da transitividade verbal. Legal? Agora vem comigo aqui na tela, por favor. Já o índice de indeterminação do sujeito, meus queridos, o índice de indeterminação do sujeito, ele ocorre justamente quando não dá para passivar. A função dele, claro, do índice de indeterminação do sujeito, é indeterminar. Indeterminar o sujeito. E quando é que eu vou indeterminar o sujeito? Ora, repare comigo. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, eu não vou ter objeto direto. Se eu não vou ter objeto direto, não vai dar para colocar na voz passiva. Se eu tiver um verbo intransitivo. Verbo intransitivo também não apresenta um objeto direto. E se não apresenta um objeto direto, não dá para colocar na voz passiva. E se eu tiver um verbo de ligação, o verbo de ligação também não apresenta um objeto direto. Portanto, eu já sei que em circunstâncias como essa, eu tenho de observar que não haverá objeto direto para ser apassivado, que é o caso dos exemplos que estão aqui na frente. Acredita-se em qualquer notícia. A primeira percepção que eu tive contigo foi a seguinte: não dá para saber quem pratica ação verbal. Isso coloca em comum partícula passivadora e indeterminação do sujeito. Segundo, eu te mostrei que aqui nessas sentenças, meus queridos, eu não consigo ver um candidato a sujeito. Naquelas outras, eu via candidato a sujeito. Olha para cá. Repara comigo numa coisa. Quem acredita, acredita em algo. Quem necessita, necessita de algo. Veja que eles são verbos que não admitem, queridos, objetos diretos. Em qualquer notícia vai ser só e somente só objeto indireto. De remédio vai ser só e somente só objeto indireto. Legal? Esse meu si que está aqui, ó, agora, ele é classificado como, professor? Como índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Professor, e por que ele não é partícula passivadora? Porque na frase não existe mais um elemento para ser apassivado. Lembra que para ser apassivado precisa ser objeto direto? Eu não tenho mais objeto direto. Tudo bem? Ah, professor, em exemplo 2, tem um na UTI aí. Para que serve esse na UTI? Ora, necessita-se de remédio onde? Na UTI. Adjunto, adverbial, de lugar. Tudo bem? Vive-se bem em Brasília. Olha só o que eu tenho aqui nessa oração. Vive-se bem em Brasília. Quem vive, vive. O verbo é intransitivo. Em Brasília, 19 horas, é só um adjunto, adverbial, de lugar. E o bem? Adjunto, adverbial, de modo. Eu não tenho candidato a sujeito. Esse meu si aqui de novo, ó. Índice de determinação do sujeito. Olha para mim no último. Foi-se muito feliz no passado. Gente, esse verbo foi, ele é um verbo de estado. E aqui ele é um verbo de ligação. É como se eu tivesse assim, ó. Tira o se e coloca lá atrás um nome próprio. João foi muito feliz no passado. Quem é que foi muito feliz no passado? João. Só que aí, no caso, muito feliz seria uma característica de João. Só que eu não quero dizer que o João foi feliz. Eu quero dizer que qualquer pessoa foi muito feliz no passado. Aqui eu tenho um verbo de ligação. Esse muito feliz seria um predicativo do sujeito. Um predicativo do sujeito, beleza? No passado, adjunto adverbial de tempo. E esse meu si, ele vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Então veja que a gente aceitou que são índices de determinação do sujeito mediante o fato de que eu não tinha objetos diretos para serem apassivados, eu não identifiquei quem pratica ação verbal. Tudo bem? Então dessa forma, portanto, eu vi que são índices de determinação do sujeito e está traçada para você a oposição agora. Volta a olhar para cá de novo. Quando eu tenho um índice de determinação do sujeito, pessoal, você não pode esquecer jamais
de uma informação muito preciosa. O verbo que possuir um índice de indeterminação do sujeito só pode ficar no singular. O verbo que possuir um índice de indeterminação do sujeito só e somente só pode ficar no singular. Ora, professor, então vamos aqui na frente de novo. Se eu pegasse naquela minha frase ali ó, e trocasse em qualquer notícia, trocasse notícia por algo plural, como é que ficaria? Acredita-se em quaisquer notícias. Dessa maneira. Tudo bem? Ficaria assim. Se eu coloco necessita-se de remédio na UTI, se eu colocasse remédio no plural, qual que seria o meu resultado? Ora, necessita-se de remédios. Na UTI. Veja que agora, meus queridos, independentemente destes elementos aqui virem ao plural, o C é um índice de indeterminação do sujeito. E se ele é um índice de indeterminação do sujeito, considera-se que o verbo não apresenta com quem concordar. Logo, ele só e somente só vai ficar no singular. Então, vou repetir para você. Quando o se é um índice de indeterminação do sujeito, o verbo só pode ficar no singular. Volta comigo aqui na tela, então. Olha essa tela então de novo para você que eu acabei de montar para você. Falei de principais funções do se. Eu queria me centrar hoje em partícula passivadora, índice de determinação do sujeito. O que a gente falou aqui então sobre isso? Primeiro passo, existe algo em comum entre as duas funções. O que eu tenho em comum? As orações que possuem partícula passivadora ou índice de determinação do sujeito não apresentam agente da ação verbal. Traço menos agente. Tudo bem? Isso é o que há em comum. Então quando eu olho para uma frase que possui o pronome se, eu primeiro vou observar, eu consigo identificar aqui em praticação verbal? Se eu não consigo identificar, ou é partícula passivadora, ou é índice de determinação do sujeito. Aí eu detalhei para você o que significa partícula passivadora. Partícula passivadora serve para passivar. A passivar significa transformar o objeto direto em sujeito paciente. Então eu preciso ter um objeto direto para transformar em sujeito paciente. E eu te lembrei que o objeto direto tradicionalmente é algo sem preposição, assim como o sujeito também é algo sem preposição. Por isso que eu posso transformar o objeto direto no sujeito paciente. Para isso, eu preciso ter verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Já quando o verbo é transitivo, indireto, intransitivo ou de ligação, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Te lembrei mais. Quando eu tenho uma partícula passivadora, na oração há sujeito, com quem o verbo deve concordar. Em contrapartida, quando eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, o verbo que possuir um índice de indeterminação do sujeito só pode ficar no singular. Aqui, o verbo concorda com o sujeito, então o verbo pode aparecer no plural ou no singular. Aqui o verbo só e somente só no singular. Pegou, galera? Certíssimo? Me dá um feedback aí no chat, por favor. Enquanto você vai me dando um feedback no chat, eu vou pedir para o meu amigo Elton, que está ali fora, para deixar nesta tela, porque a galera vai tirar foto, vai tirar print, vai registrar essa tela aí, para que você consiga estudar depois, tudo bem? Não sou irmão do professor José Wesley, viu, Sabrina? Olha aí, Zé Wesley, estão falando que a gente é irmão, cara. Mas é assim mesmo, todo mundo fala que preto se parece, né? É igual japonês. Olha lá, Ismael disse, agora entendeu. Galera, André Bezerra, aqui um forte abraço. Galera, vocês estão entendendo? Conta pra mim. Boa noite, cantando e dançando com a história. Me lembro de você. Em outras aulas. Olha só, que legal, hein? Tô gostando aqui da resposta, hein? Tiago Fernandes, misericórdia, fala devagar. Eu tento, viu, meu amigo? Eu tentei fazer o mais devagar que eu posso, tá? O mais devagar que eu posso. Perdoe-me se ainda não consegui atender a sua necessidade. Muito obrigado, Ismael. Ó, me dando respostas positivas aqui, ó. Ismael, Shirley, Cristiane, Amós, Lúcia, Ricardo, Getúlio, Vânia Rodrigues, Simone Lourenço,
Wesley Albuquerque, Dárcio, que bom, olha só, que maravilha. Nádia dizendo que entendeu. PM Bahia na cabeça, é isso aí. Bahia, estamos chegando. Olha só, a galera está entendendo perfeitamente do que estou falando. Graças a Deus. Por isso que eu coloquei muitos exemplos, galera. A ideia é que você exercite e pratique isso demais. Só que agora, já tirou o print da tela, né? Já tirou o print da tela. Agora, eu quero te propor uma outra frase. Vem cá comigo. Agora é pros fortes, hein? Agora é pros fortes. Olha para mim os dois exemplos que eu acabei de colocar aqui para você. Ama-se a Deus e comeu-se do bolo. A pergunta que eu quero te dizer e eu quero que eu quero te fazer e eu quero que você me responda no chat é: qual é a função do se em ama-se a Deus? Qual é a função do se em comeu-se do bolo? Beleza? Eu quero que você responda pra mim isso aí. Isso aí agora é o pulo do gato da parada. Olha lá, atenção, hein, gente? Ama-se a Deus, comeu-se do bolo. Conta pra mim aí no chat, qual é a função do se nestas duas orações que eu acabei de apresentar aí? Isso mesmo, olha só, vi aqui a amiga falando aqui, ó, foi a... Cadê? O André, não foi amiga, não foi amigo. O André Henrique falando, ó, dá like na aula aí. Galera, se tá gostando da aula, dá like aí. Clica no joinha aí pra mim, por favor. Clica no joinha. Isso é muito importante. Isso mostra que nós estamos no caminho correto, nosso trabalho está sendo bem feito e que vale a pena continuar neste caminho. Um abraço pra Renata Tavares, que estava inclusive falando comigo hoje no Instagram. Essa pessoa maravilhosa que estará em São Paulo. Galera, conta aí pra mim, por favor. Quero saber a função do se nessas duas frases. Olha lá. Quero saber a função do se nessas duas frases. Olha lá. Alguém já me disse que o primeiro é partícula passivadora, no segundo é índice de determinação do sujeito. O Márcio Lopes disse que nos dois casos são índices de determinação do sujeito. O Sérgio Henrique disse que são partículas apassivadoras. Camila Vieira disse que um é partícula passivadora e que o outro é índice de determinação do sujeito. Então, olha lá. Ama-se a Deus, Ismael é índice de determinação do sujeito, porque está com preposição, correto? Olha lá, galera. Fabrícia, você está falando que para eu explicar de novo porque sua conexão caiu. Agora eu vou ter que voltar na explicação de novo para falar desses aí você presta atenção direitinho, tá? Olha só, falando que é parte... Galera, veja para mim agora a situação. Galera, olha para cá. Primeiro passo que eu te falei que você precisa dar quando você olha para uma frase e vê a partícula se. Identificar se eu tenho quem pratica ação verbal, não foi isso? Ama-se a Deus. Dá para saber quem pratica ação verbal? Não. Comeu-se do bolo. Dá para saber quem pratica ação verbal? Também não. Então vem cá. Primeiro ponto é sabermos que nestas duas orações nós temos um traço menos agente. Nas duas orações nós temos um traço menos agente. Tudo bem? Segundo passo que eu te falei, meu amigo. Observe se na sentença existe alguém candidato a sujeito. Tudo bem? Existe alguém candidato a ser sujeito. Olha para cá, por favor. Vou destacar para você em cor laranja. Em cor laranja. A Deus. E vou destacar para você do bolo. Por que estou destacando para você, meus queridos? Porque em a Deus, esse a aqui, pessoal, ele é uma preposição. Pelo amor de Jean e Giovanni, cara. Não vai dizer pra mim que esse a aqui é um artigo, não. Até porque Deus é uma palavra masculina, singular. Isso aqui é pelo menos uma preposição, né? Cuidado. Comeu-se do bolo. Veja pra mim que do bolo, tem um do aqui, né? De mais o. Mas o mais importante é você se lembrar de que este de aqui, ó, é uma preposição. O que eu estou te mostrando em outras palavras, minha querida e amada nação botafoguense, que hoje vai vibrar de alegria com a vitória de 3-0 do nosso glorioso sobre o Sport de Recife. Galera, essas duas expressões aqui estão preposicionadas, cara. Se as duas estão preposicionadas, elas não são candidatas a serem sujeitos, beleza? E se elas não são candidatas a serem sujeitos, meus queridos, se elas não são candidatas a serem sujeitos, eu já sei de uma coisa.
esse meu se não pode ser partícula apassivadora. Porque quando há uma partícula apassivadora, eu preciso de um objeto direto para transformar em sujeito paciente. Não foi isso que eu falei? Eu preciso de um sujeito. O sujeito ele não pode ser preposicionado. Aqui eu não tenho candidatos a sujeito, pessoal. O se nas duas frases é classificado gramaticalmente como índice de indeterminação do sujeito. Como índice de indeterminação do sujeito. Professor de Deus. Mas aqui eu estou vendo algo extremamente angustiante. O verbo amar, ele é transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Sem dúvidas. O verbo comer também é transitivo direto. Quem come, come algo. Ótimo. Eu sei que eles são transitivos diretos. Mas o objeto direto ali não é um objeto direto qualquer. Olha pra cá. Quem ama, ama alguém. Quem come, come algo. Só que aqui na frente, este a Deus e aqui na frente, este do bolo, eles são classificados gramaticalmente como objetos diretos preposicionados. Beleza? Ele é classificado como objeto direto preposicionado. Meus queridos, o que eu estou mostrando para você aqui agora é o suprassumo do pagode, beleza? O que eu estou mostrando para você aqui, ó, são exceções, beleza? São exceções. São casos, meus queridos, casos em que o VTD possui um índice de indeterminação do sujeito. Professor, mas para que inventaram esse negócio de objeto direto preposicionado? Olha para cá. Se eu escrevo para você assim, ó. Exemplo. José ama Maria. Quando eu falo José ama Maria, eu te pergunto, quem é que ama quem? É o José que ama a Maria ou é a Maria que ama o José? Porque eu posso falar o seguinte, quem é que ama? O José. Quem é que ama? A Maria. Lógico que a gente tem uma primeira percepção pela ordem direta da oração sujeito, verbo e complemento, de saber que o José é o sujeito e que a Maria é que é a amada. Eu sei disso. Só que nessas horas, para evitar esse tipo de confusão, a gramática fala assim, ó, como José e Maria são muito parecidos e pode trazer uma confusão, faz o seguinte, preposicione o objeto direto a fim de não trazer mais confusões. Por exemplo, se eu colocasse assim para você, ó, a José ama Maria, agora eu sei que quem ama é a Maria. Agora eu sei que quem ama é a Maria, porque não está preposicionado. E José, que ficou sem acento, e José, que ficou sem acento, é o nosso objeto direto preposicionado. Tudo bem? Se eu colocasse a preposição antes de Maria, colocar assim, José ama a Maria. No caso, com preposição, aí eu saberia que Maria era o objeto direto preposicionado e José é o sujeito. Vamos ver outro exemplo. Compare comigo, por favor. Comeu-se o bolo melhor dizendo, deixa eu colocar para você assim, ó. Ele comeu o bolo. Ele comeu do bolo. Eu te pergunto, nessas minhas duas construções, eu tenho o mesmo sentido? Não. Ele comeu o bolo, ideia de bolo inteiro. Ele comeu do bolo, ideia de que ele comeu parte do bolo. Aqui é um objeto direto. Aqui é um objeto direto preposicionado. E para que eu coloco a preposição? Justamente para marcar a semântica. Aqui, ó, eu coloquei uma preposição para marcar a semântica também. Garantir para você quem é que ama e quem é que é amado. Para deixar claro. Aqui é a mesma coisa, é para deixar clara qual é a ideia que eu quero transmitir. O objeto direto preposicionado ele existe na língua portuguesa por esse motivo. Só que o meu objetivo na aula de hoje não é falar do objeto direto preposicionado. É te falar
que, quando você estiver analisando partícula C, eu quero que você tenha os dois olhos bem arregalados. Eu te falei que o primeiro passo é encontrar o traço menos agente. E o segundo passo é encontrar um possível candidato a sujeito. Você viu que nas duas orações não havia possíveis candidatos a sujeito. E por isso que nós ficamos com a opção de índice de determinação do sujeito. Porque eu sei que muitos aí fizeram o seguinte: quem ama, ama alguém. Nem olhou para o resto da frase. Olhou só para a transitividade e não percebeu que não havia um candidato a sujeito. Agora, olha só. Se eu tivesse construções assim, ó. Imagine comigo. Se eu colocasse assim, ó. Ama-se Deus. Se eu colocasse comeu-se o bolo. Comeu-se o bolo. Galera, agora sim, note a diferença. Dá pra saber que em praticação de amar? Não. Dá pra saber que em praticação de comer? Não. Agora olha pra frase. Existe um possível candidato a sujeito? Existe. Existe um possível candidato a sujeito? Existe. Eles não estão preposicionados. Agora a vida é diferente. Só de tirar essa preposição, eu sei de quê? Quem ama, ama alguém. Quem ama, quem come, come algo. E agora, Deus e o bolo são sujeitos pacientes. São sujeitos pacientes. E agora, queridos, o C é uma partícula apassivadora. Tudo bem? Agora ele é uma partícula passivadora. Então eu tô te mostrando aqui o suprassumo do negócio. Para você seguir a ordem, saber respeitar a ordem de análise para você não errar em prova. Vou ser muito sincero com você. Essa parte do objeto direto preposicionado cai muito? Não, cai muito pouco. Vou ser muito honesto com você. Mas eu estou te trazendo tudo, que é porque eu te prometi uma coisa. Eu te prometi que no final desta aula você nunca mais ia errar uma questão sobre esse assunto. Lembra que eu te prometi isso? E é o que eu quero cumprir. Então vamos voltar? Olha lá. O que eu mostrei para você? Primeiro, contei para você qual é a estrutura, as principais funções do C. As principais funções do C, te apresentei. Olha lá. As principais funções do C, partícula passivadora, índice de determinação do sujeito. Lembrando, primeiro passo é saber o que existe em comum entre os dois. As orações que possuem partícula ou índice não apresentam agente da ação verbal, o traço menos agente. Tudo bem? Volta para a tela. Quando é partícula passivadora, lembre-se que a partícula passivadora serve para passivar, transformar o objeto direto em sujeito paciente. Mas eu quero que você se lembre que é o objeto direto sem preposição. Olha lá em cima. É o objeto direto sem preposição. Porque a vida é diferente com o objeto direto preposicionado. Legal? Olha lá para mim na sequência. Na oração em que há partícula passivadora, há um sujeito com quem o verbo deve concordar. Em contrapartida, quando há um índice de determinação do sujeito, a função do índice é indeterminar. Isso vai ocorrer com os verbos transitivos e indiretos, com os verbos transitivos, com os verbos intransitivos, com os verbos de ligação. E agora eu vou acrescentar para você aqui em caráter especial. Vou acrescentar para você aqui, ó. Bem aqui do lado, ó. Até em outra cor, vou colocar para você em vermelho. Para você não se esquecer. VTD. Tudo bem? Mas olha só o que eu vou fazer para você. VTD. Só quando houver objeto direto preposicionado. Não se esqueça disso. Só quando houver objeto direto preposicionado. Beleza? Não vacila. Deixa eu até colocar aqui embaixo, vou colocar inteiro, porque você vai tirar foto disso de novo. Objeto direto preposicionado. Beleza? Porque agora você sabe de todos os detalhes. Agora eu vou ser honesto com você. Cai muito, professor? Não. Se alguém te falou que isso aqui cai demais, está mentindo para você, beleza? Mas o que eu queria te mostrar é que na hora que você estiver analisando, eu quero que você olhe para a frase e fale assim, aqui nesta frase, existe um candidato a sujeito ou não existe um candidato a sujeito? Porque se existe um candidato a sujeito, eu vou para a partícula. Se não existe um candidato a sujeito, eu vou para o índice. Pegou o espírito? Volta para a tela então, porque você vai tirar foto disso para mim de novo, para você ter essa foto aí atualizada. Agora eu prometo que eu não vou escrever mais nada nela, tudo bem? Tire foto, deixe registrada,
para que você tenha noção perfeita de todos esses assuntos, beleza? Para que você tenha a percepção perfeita de todos esses assuntos, legal? Lembre-se sempre, viu, meus queridos? Olha para a frase e veja se há um possível candidato a sujeito. Se houver um possível candidato a sujeito, partícula passivadora. Se não houver, índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Certíssimo? Tirou a foto da tela aí, galera? Confirma para mim aí no chat. Tirou a foto? Registrou aí? Excelente, galera. Excelente. Tire foto, guarde, refaça isso no seu caderno, nas suas anotações, para que você estude muito aqui, tá? Para que você estude muito sobre este assunto. Legal? Vamos então, galera, fazer o seguinte. Vou mais à frente. Vocês querem tirar foto também disso aqui? Vou deixar aí na tela. Quem quiser, tira foto aí, ó. Quem quiser, tira foto. Vou contar até 10 para você tirar a foto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próxima tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo, Jonatas. Tirar uma foto e fazer uma bela moldura. Última tela, tire foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Lívia Braga me perguntou, professor, com o verbo de ligação não vai para o plural? Não, Lívia, porque quando há verbo de ligação, o verbo de ligação ele não permite um objeto direto. E como ele não permite um objeto direto, nesse tipo de construção, como não permite um objeto direto, eu não tenho o que apassivar, por isso que o verbo fica no singular. Quando há verbo de ligação, é um índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Galera, eu quero fazer com você agora algumas questões. Vamos lá fazer questões? Vamos fazer questões pra gente matar a pau? A aula deveria ter uma duração de 1 hora só, tá? Mas eu já estendi um pouquinho, beleza? Tá tranquilo, Elton? Tá tranquilo? Pode estender mais um pouquinho? Eu sou o próximo horário mesmo, né? Então arrocha. Olha lá. Galera, vamos aqui resolver essas questões. Olha o que eu quero que você observe. Vamos fazer devagar, devagar, devagar. Olha lá. Partícula C, massa. Prescreveu-se vários medicamentos. Eu tenho na frase quem praticou a ação de prescrever? Não. Trata-se de doenças graves. Eu tenho na frase quem pratica a ação de tratar? Também não. Ou seja, eu sei que o se ou é partícula ou é índice. Agora vamos olhar a frase se existe um candidato a sujeito. Vários medicamentos está com ou sem preposição? Sem. De doenças graves está com ou sem preposição? Com. Beleza? Então o que eu já tenho aqui agora? Já sei. Olha só que sacada. Eu já sei que aqui existe um candidato a sujeito. Aqui eu não tenho um candidato a sujeito. Então eu já sei de uma coisa. Quando eu olho que tem um candidato a sujeito, eu já suspeito da partícula passivadora. Quando eu olho para que não tem um candidato a sujeito, eu já suspeito do índice de determinação do sujeito. Então olha para cá. Quem prescreve, prescreve algo. Prescreve vários medicamentos que você queria chamar de objeto direto, mas você vai ter de chamar de sujeito paciente, porque esse se é uma partícula apassivadora. Medicamento está no plural e o verbo está no singular, então não foi respeitada a relação de concordância verbal. O correto não seria prescreveu-se, mas prescreveram-se. Prescreveram-se. Beleza? Esse seria o correto. Então a frase 1 está errada. Na frase 2, quem trata de algo. De doenças graves seria o meu objeto indireto, confirmando que esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Quando se é índice de determinação do sujeito, o verbo só pode ficar no singular, e ele está no singular. Então a frase está certa. Sabemos que a primeira está errada, a segunda está certa. Então olha o que ele afirma, a concordância está correta em. Ela só está correta em 2, letra B, é a alternativa correta. Tudo bem? Beleza? Estamos agora colocando o nosso conhecimento adquirido em prática. Vamos adiante. Olha para mim, por favor, a próxima. Precisa-se de funcionário com experiência. Analise comigo. Primeiro passo. Eu tenho uma partícula C. Beleza? Massa. Vamos ver se há um candidato a sujeito. Aqui eu tenho esse de funcionário com experiência. E veja que ele está preposicionado. Se ele está preposicionado, meus queridos,
eu já vou suspeitar do seguinte: se está preposicionado, eu não tenho um candidato a sujeito. E se não tem um candidato a sujeito, eu já vou pensar no índice de indeterminação do sujeito. Vamos confirmar? Quem precisa de algo, precisa de funcionário com experiência. Está aqui o seu objeto indireto. E esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Agora olha para mim as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. A oração encontra-se na voz passiva. Gente, quando ele fala de voz passiva, você precisa ter uma frase com estrutura de voz passiva. Olha para cá. O que é uma estrutura de voz passiva? Ou a frase vai possuir aquela famosa locução verbal ser mais particípio, tudo bem? Ou então eu vou ter uma partícula apassivadora. Se eu olhar bem, eu não tenho a locução verbal ser mais particípio. Se eu olhar bem, eu não tenho partícula apassivadora. Então a frase está na voz passiva errado. Galera, quando eu tenho um índice de determinação do sujeito, anota isso aí para mim, anota. Quando eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, a frase está na voz ativa. Quando eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, a frase está na voz ativa. Vou colocar para você aqui, ó. Observação. Quando há índice de indeterminação do sujeito, a oração está na voz ativa. Beleza? Não se esquece disso, tá bom? Olha para mim a segunda afirmativa. O sujeito é indeterminado. Ora, se é um índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado. Então essa afirmativa é certa. A primeira está errada, a segunda está certa. Você vai marcar para mim a letra B, D, baixinho. Tudo bem? Vamos na sequência. Olha a próxima questão. Olha agora o que ele traz para você, ó. Considere as orações abaixo. Não se tratam de questões relevantes. Olha só de novo. Partícula C. Partícula C. No primeiro caso, eu sei quem é que trata de questões relevantes? Não, não tenho quem praticação verbal. Não se devem considerar problemas pessoais no trabalho. Eu sei quem é que deve considerar problemas pessoais no trabalho? Também não. Traço menos agente nas duas. Vamos olhar agora os candidatos a sujeito. No primeiro caso, de questões relevantes está preposicionado. Ou seja, eu já tenho um elemento que não é candidato a sujeito. Em contrapartida, aqui eu tenho problemas pessoais. Problemas pessoais não está preposicionado, então ele é um candidato a sujeito. Então agora eu estou trabalhando com a seguinte hipótese. Aqui não há um candidato a sujeito. Índice. Aqui há um candidato a sujeito. Partícula. Vamos confirmar? Vamos confirmar pela transitividade. Confere comigo. Quem trata de algo. De questões relevantes é um objeto indireto. Esse meu se é um índice de indeterminação do sujeito. Quando o se é índice de determinação do sujeito, o verbo só pode ficar no singular. E aqui o verbo está no plural. Então essa frase está errada. Beleza? Olha para mim a de baixo. Não se devem considerar problemas pessoais no trabalho. Agora o jogo é diferente. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho não só um verbo, eu tenho dois verbos. Eu tenho uma locução verbal. Quando eu tenho uma locução verbal, o que eu preciso me lembrar? Eu quero saber a transitividade. A transitividade eu busco no verbo principal. E a concordância é feita no verbo auxiliar. Vou repetir para você. Quando eu tenho uma locução verbal, a transitividade eu busco no verbo principal. Já a concordância eu estabeleço no verbo auxiliar. Vou repetir novamente. Quando eu tenho uma locução verbal, no verbo principal eu busco a transitividade e no verbo auxiliar eu realizo a concordância. Veja comigo. Quem considera algo. Considera o quê? Problemas pessoais, que eu não vou chamar de objeto direto. Eu vou chamar de sujeito paciente, porque esse se é uma partícula apassivadora. Tudo bem? Olha para mim que esse sujeito paciente, ele está no plural. O núcleo é a palavra problemas, plural. E eu te falei que, quando há uma locução verbal, a transitividade, para determinar que é uma partícula passivadora,
eu busquei no verbo principal, mas a concordância eu faço no verbo auxiliar. Veja que o verbo auxiliar está no plural para concordar com o sujeito. Portanto, essa frase está correta. Então, a primeira está errada, a segunda está correta. Letra B, portanto, é a alternativa correta a ser marcada. Tudo bem? Vamos mais adiante? Essa daqui eu quero que você faça para mim. Faça para mim essa daí. Eu estou te acompanhando no chat. Você vai dizer para mim, ó, eu vou te ajudando para você conseguir me responder, beleza? Eu vou te ajudando para você conseguir me responder. Olha lá, me acompanhe. Nas duas frases, eu quero que você responda para mim no chat, hein? Nas duas frases, eu tenho a partícula C. Nas duas frases, eu tenho a partícula C. Segundo, devem-se citar todas as vantagens do produto. Eu tenho na frase quem deve citar, eu tenho quem pratica ação verbal? Não. Olha para mim, pode-se precisar de mais pessoas no projeto. Eu tenho quem pratica a ação de precisar? Também não. Ou seja, estou trabalhando com a hipótese de ser partícula passivadora ou de ser indeterminação do sujeito. Agora eu quero que você analise para mim os elementos subsequentes. Analisa para mim os elementos subsequentes. Melhor dizendo aqui, é só até aqui, ó. Porque no projeto é adjunto adverbial. Beleza? Olha lá. Veja lá para mim. Um tem preposição, o outro não tem preposição. Analisa para mim. Agora eu quero que você se lembre disso aqui, ó. Veja que nas duas orações eu tenho locução verbal. E se eu tenho uma locução verbal, a transitividade eu busco no verbo principal e a concordância eu faço no verbo auxiliar. Tudo bem? Eu preciso saber qual frase está correta e qual frase está errada, ou se as duas estão certas ou se as duas estão erradas. Aqui no chat eu já vejo a galera começando a me responder. Olha lá, começou assim, ó. Cristiane Gomes disse que é a letra C, Tisca disse que é a letra B, Leonan disse que é a letra A, Josinaldo disse que é a letra C, Jéssica disse que é a letra C, Nádia disse que é a letra C, Jonatas disse que é a letra C, Amanda disse que é a letra C, Cristiane disse que é a letra C. Ou seja, repare comigo, perceba que a maioria está indicando letra C. Quem não marcou letra C, confere comigo. Olha lá, todas as vantagens do produto. Está sem preposição, é um candidato a sujeito. De mais pessoas, está com preposição, não é candidato a sujeito. Vamos confirmar pela transitividade. Me acompanhe. Quem cita, cita algo. Cita o quê? Todas as vantagens do produto. Beleza? Que é o meu sujeito paciente. Portanto, eu já sei que esse se aqui é uma partícula apassivadora. Ótimo. Busquei a transitividade no verbo principal. A concordância eu faço no verbo auxiliar. O sujeito aqui tem como núcleo a palavra vantagens, que está no plural. Se está no plural, o auxiliar fica no plural. Então a frase 1 está correta. Olha para mim a frase 2. Pode-se precisar de mais pessoas no projeto. Quem precisa, precisa de mais pessoas. Esse daqui é o meu objeto indireto. O meu se, portanto, é o índice de indeterminação do sujeito. Quando o se é índice de determinação do sujeito, o verbo só pode ficar no singular. Só que a concordância eu estabeleço no verbo auxiliar. E pode estar no singular, corretamente. Portanto, as duas estão corretas. Como a maioria no chat me indicou, a letra C é a alternativa correta. Beleza? Vamos adiante? Olha para mim essa próxima. Mesma coisa, mesma estrutura, mesmo tudo. Resolve aí para mim, por favor. Qual que é a alternativa correta? Conta para mim. Mesma estrutura, eu vou te ajudando e você vai resolver para mim. Olha lá. Estamos quase terminando, viu, Gabriel Cruz? Quase terminando. Olha lá, galera. Conta para mim. Qual que é agora? Mesma estrutura, olha lá. Partícula C nas duas. Partícula C nas duas. Veja locução verbal. Procure um candidato a sujeito. Faz aí para mim. Tô te olhando. Estou te observando no chat. Olha só, a Valéria disse que entendeu a lógica. Então, aos poucos, estamos todos entendendo. Eu falei, a minha promessa é, no final da aula, você vai sair daqui sabendo tudo desse assunto, você nunca mais vai errar. Promessa do Elias. Meu nome é forte, hein? Conta pra mim, gente. Olha só que beleza, hein? Olha só que beleza, hein? Olha só.
A galera geral marcando a letra B. Então estamos alcançando o patamar desejado. Praticamente todo mundo está acertando. Olha para mim, na letra A. Eu não tenho um candidato a sujeito. Na letra B, eu tenho um candidato a sujeito. Beleza? Confirmando. Transitividade eu busco no verbo principal. Quem pensa, pensa em algo. Até porque olha aqui a preposição. Eu sei que alguns podem pensar, professor, mas quem pensa, pensa algo. Mas olha se tem um candidato a sujeito. Eu te falei para olhar isso, não falei? Só que agora você olhou, cara, todo mundo marcou letra B. Uhul, olha pra cá. Se você estiver em casa aí, vibre comigo, fale uhul, uhul, fogão. Gente, isso aqui é o meu objeto indireto. E esse meu sim é um índice de determinação do sujeito. Lembre-se, concordância é no verbo auxiliar. Esse verbo não poderia estar no plural, então está errado. Beleza? Devem-se analisar todos os aspectos do problema. Quem analisa, analisa algo. Analisa todos os aspectos do problema, que eu sei que você quer chamar de objeto direto, mas não vai chamar de objeto direto, você vai chamar de sujeito paciente, porque esse meu sim é uma partícula apassivadora. O sujeito é plural, o verbo está no plural, então está tudo certinho, confirmando que a letra B é a alternativa correta, como praticamente todos vocês aí no chat alegremente me disseram, graças a Deus. Fico muito feliz, beleza? Vamos na sequência. Olha lá, a galera gostou do RU, galera gostou do RU. Olha lá, questão do CESP agora. Cara, muito parecida com o que a gente estava fazendo, mas olha agora o que ele faz. A gente vai para um texto agora. Ele fala assim, ó. Embora elimine do texto a ideia de possibilidade, a supressão do auxiliar na locução podem assinalar-se, mantém a coerência textual e a correção gramatical, desde que seja feita a flexão no verbo principal, resultando em assinalam-se. Vamos observar o texto. Vou fazer para você aqui com calma, no sapatinho. Olha lá. Nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se dois princípios que se combatem e regulam diversamente as atividades dos homens. Primeiro passo, olha lá, partícula C. Na frase, nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se dois princípios que se combatem e regulam diversamente as atividades dos homens. Veja que ele está falando assim, ó, alguém pode assinalar esses dois princípios. Ele não está explicitando para você quem é que pratica a ação verbal. Tudo bem? Então eu sei que o se ou é partícula ou é índice. Daqui você já vai desconfiar para mim, ó. Tá vendo o verbo auxiliar que está no plural? Só de o verbo auxiliar estar no plural, cara, só pode ser partícula apassivadora. Até porque quando é índice de determinação do sujeito, o verbo só pode ficar no singular. Confirma comigo. Eu tenho aqui um candidato a sujeito? Tenho um candidato a sujeito. Dois princípios. Tudo bem? Confere comigo. Quem assinala, assinala algo. Assinala dois princípios, que é o meu sujeito paciente. Tudo bem? O meu sujeito paciente dois princípios é plural, assim como o verbo podem estar no plural, respeitando, portanto, as relações de concordância verbal. O que ele quer de você aqui nesta questão é o seguinte, massa, mapeei, identifiquei, vi que o se é uma partícula passivadora, só que ele quer que você faça o seguinte, embora elimine do texto a ideia de possibilidade, a supressão do auxiliar. Gente, suprimir o auxiliar significa fazer isso aqui, ó. Vou fazer de preto não, que preto ficou muito dark. Vou fazer de vermelho. Olha aí, ó. Porque agora sim, ficou mais bonitinho, né? Meio chapolim colorado. Olha lá. Galera, veja pra mim que eu suprimi o auxiliar. Ou seja, a frase ficaria assim, nas formas de vida coletiva, assinalar-se dois princípios. Ora, assinalar-se dois princípios fica bom? Não. Só que agora a gente não tem mais dois verbos, eu tenho um. Lembra que aqui eu buscava a transitividade e aqui eu fazia a concordância? Agora eu vou ter que fazer a transitividade e a concordância toda no verbo assinalar. O sujeito não é plural? É. Se o sujeito é plural, vai ter que ficar no plural. Ou seja, em vez de assinalar-se, vai ficar assinalam-se. Assim, ó, nas formas de vida coletiva, assinalam-se dois princípios. Qual que é a diferença entre podem assinalar-se dois princípios e assinalam-se dois princípios? Assinalam-se dois princípios é uma certeza de que os dois princípios são assinalados. Podem assinalar-se dois princípios é uma possibilidade. Pode ser que eu possa, pode ser que eu não possa. Olha o que ele fala na questão. Embora elimine do texto a ideia de possibilidade, e de fato eliminou a ideia de possibilidade, a supressão do auxiliar na locução podem assinalar-se mantém a coerência textual e a correção gramatical. Mantém ou não mantém?
mantém, desde que seja feita a flexão no verbo principal, resultando em assinalam-se. Queridos, esta questão aqui da banca CESP é um item que está certíssimo. Como eu vi agora e fiquei muito feliz, muitas pessoas no chat dizendo para mim que o item estava certo. Tudo bem? Bom demais. Vamos que vamos. André Amorim disse aí, vamos que vamos, vamos que vamos. Olha lá, mais uma questão. Olha como é que ele fala para você, ó. Cara, essa questão aqui eu quero que você tome muito cuidado com ela, tá? Muito cuidado. Olha como é que ele fala para você, ó. Além disso, espera-se que os genéricos sejam bem mais baratos. Olha como é que ele fala para você, ó. A oração que os genéricos sejam bem mais baratos funciona como complemento da forma verbal espera-se, na qual o sujeito é indeterminado pela partícula se. Galera, ele está dizendo para você, em outras palavras, o seguinte, que aqui nessa minha construção agora é uma questão mais avançada, mas eu quero deixar para você também essa pitada aqui, beleza? Olha só, ele está falando para você o seguinte, a oração que os genéricos sejam bem mais baratos, ele está falando que essa minha oração funciona como complemento da forma verbal espera-se. Complemento verbal. Se é complemento verbal, é objeto direto ou objeto indireto. Na qual o sujeito é indeterminado pela partícula se, ou seja, ele está falando para você que esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Olha para cá, por favor. Veja para mim que agora eu não estou mexendo só com um se, cara. Eu estou mexendo com um se? Claro que estou. Mas eu também estou mexendo, galera, com um que. Tudo bem? Toma muito cuidado para mim. Eu tenho um se e eu tenho um que, beleza? Dois elementos muito suspeitos na língua portuguesa. Primeiro passo. Na minha oração, eu tenho aqui alguém... Melhor dizendo, na minha oração eu sei quem é que pratica a ação de esperar? Não sei. Ou seja, ou é partícula ou é índice. Vem comigo aqui, ó. Olha bem para o que. Eu poderia trocar essa oração inteira, que os genéricos sejam bem mais baratos, por isso. Posso ou não posso, gente? Assim, ó, espera-se isso. Cabe ou não cabe substituição? Cabe, gente. Te mostrando, portanto, que eu estou diante de uma oração que é subordinada e que é substantiva. E que esse aqui é uma conjunção integrante. Agora faz o seguinte, vem comigo aqui embaixo. Espera-se isso. Olha para a oração mais simples, mais fácil. Eu tenho quem pratica a ação de esperar? Não. Tá aqui o meu verbo. Isso é um candidato a sujeito? É um candidato a sujeito. Tudo bem? Porque ele não está preposicionado. Gente, quem espera, espera algo. E o isso não seria objeto direto. Ele seria sujeito paciente. Porque esse se que aqui está, ele é uma partícula apassivadora. Tudo bem, meus queridos? Até o presente momento, todos me entendendo? Ou seja, gente, eu fiz com isso. E o isso é o que está substituindo a oração, que os genéricos sejam bem mais baratos. Galera, o que eu estou te mostrando é o seguinte. Quem espera, espera algo. É um verbo transitivo direto. Eu sei que você tem uma vontade louca de falar que essa oração é subordinada substantiva objetiva direta. Só que esse meu ser, conforme eu acabei de te mostrar, ele é uma partícula apassivadora. E a partícula apassivadora serve para transformar o objeto direto em sujeito paciente. Por isso que essa oração não é objetiva direta, ela é subjetiva. Falei muita coisa agora, não falei? Falei. Mas o que eu estou querendo te mostrar agora, pessoal, é o seguinte. Isso aqui já caiu muitas vezes na prova do CESP. Muitas vezes na prova do CESP. A diferença agora é que em vez de fazer uma análise assim, ó, espera-se a encomenda, espera-se isso. Agora a ideia é espera-se que os genéricos sejam mais baratos. Eu só substituí um pelo outro, cara. Se aqui o isso deu sujeito paciente, aqui também precisa dar sujeito paciente, beleza? Só para te mostrar que o se aqui ele é partícula passivadora. Só para te mostrar que não é complemento verbal, é sujeito. E o sujeito não é indeterminado, o sujeito é oracional. Então eu vou colocar tudo isso aqui para você, ó. Funciona como complemento àquela oração? Não, funciona como sujeito paciente. Funciona como sujeito paciente. Beleza? Da forma verbal espera-se, na qual o sujeito é indeterminado. Não, o sujeito não é indeterminado. O sujeito é oracional. É uma questão um pouco mais complicada, pessoal, mas que eu quis trazer para você também,
Pelo seguinte motivo, quis trazer uma questão mais complicada, mais exigente para você, justamente porque eu quero que você pense para mim o seguinte, cara, na hora que você estiver analisando uma oração como essa, e você já viu isso comigo em outras aulas, trocar a oração por isso, faz a análise com isso, cara. É muito mais fácil. Porque você vê, ó, isso é um candidato a sujeito, verbo transitivo, partícula passivadora. Fechou? O item, portanto, ele está errado. Vamos mais adiante. Próxima questão. Olha como é que ele fala. A partícula C, em a grandeza que se mede em minutos, horas, dias, meses ou anos, classifica-se como? Gente, a grandeza que se mede. Ele quer saber dessa partícula C que está bem aqui, ó. Primeiro passo. Quando ele fala a grandeza que se mede em minutos, horas, meses ou anos, perceba comigo o seguinte. Galera, eu tenho quem pratica a ação de medir aqui? Tenho quem pratica a ação de medir? Não. A grandeza não pode praticar a ação de medir. Minutos não pode praticar a ação de medir. Horas, dias, meses ou anos não pratica a ação de medir. Ou seja, traço menos agente. Já sei que o si é partícula, que o si é índice. Um dos dois. Eu tenho aqui algum possível candidato a sujeito? Tenho, galera. Olha esse a grandeza que está bem aqui, ó. Esse a grandeza ele está sem preposição. Vamos confirmar uma coisa? Quem mede, mede algo. Se eu colocasse em outra ordem, eu colocaria assim, ó. Mede-se a grandeza em minutos, horas, dias, meses ou anos. Gente, aqui nessa minha frase, esse meu C é uma partícula apassivadora. Portanto, eu posso marcar a letra C de casa. Para quem se lembra da aula do Na Ponta da Língua de 2 meses, foi do mês de, março, fevereiro. No mês de fevereiro, eu falei sobre função sintática do pronome relativo. Olha para cá. Esse meu que é um pronome relativo. A grandeza a qual se mede. Esse meu que é o sujeito paciente do verbo mede. Beleza? Só que eu vou deixar para você entender o sujeito paciente do verbo mede aqui, como que, quando você voltar lá na aula que eu dei em fevereiro. Digita lá no YouTube, Na Ponta da Língua, segundo episódio da segunda temporada. Aí você vai ver essa aula em que eu falo da função sintática do pronome relativo. Mas o que eu quero te mostrar é que, independentemente disso, você viu para mim uma coisa. Eu vi a partícula C, não dá para saber quem praticar ação verbal, existe um candidato a sujeito. Esses são os passos que eu falei para você seguir. E depois você confirmou com a transitividade. Quem mede, mede algo. Beleza? Então a letra C, alternativa correta. Olha para mim a próxima. Muitas vezes não se persegue o encarceramento do agressor. Em não se persegue, a partícula C está empregada como recurso para indeterminar o sujeito. Essa daí é sua. Faz para mim essa daí. Resolve para mim. Essa daí é tua. É tua. Resolve para mim essa questão, galera. Olha lá, esse item aí é certo ou é errado? Às vezes não se persegue o encarceramento do agressor. Conta pra mim, galera, item certo ou item errado? Marina Greco acabou de me responder, hein? Item errado. Quem mais, galera? Renato Pires disse que é errado. Cristiane Gomes disse que é errado. André Henrique falou uma coisa. Essa aula merece um vinho suave. Com certeza, meu amigo. Sabe por que merece um vinho suave? Porque o vinho é muito gostoso para saborear com aula de língua portuguesa tão gostosa quanto esta. Porque estar acompanhado da gramática da língua portuguesa é como estar acompanhado da mulher amada. Você aproveita cada minuto como se fosse o último. Bonito, não é, Elton? Bonito demais. Olha lá, a galera já marcou pra mim errado. Massa, gente, essa galera é sensacional, sensacional. Me acompanha, gente, muitas vezes não se persegue o encarceramento do agressor. Gente, veja comigo. Partícula C aqui na parada, certo? Partícula C aqui na parada. Mais que isso, tem uma partícula C? Tem uma partícula C. Próxima observação que eu preciso fazer. Além da partícula C, eu tenho que aqui na frase eu não sei quem pratica a ação de perseguir.
ou é partícula passivadora ou é indeterminação do sujeito. Eu tenho um candidato a sujeito. Olha o candidato a sujeito aqui, ó. O encarceramento do agressor. Confirma para mim na transitividade. Quem persegue, persegue algo. Esse daqui é o meu sujeito paciente. E esse meu C aqui é uma partícula apassivadora. Em não se persegue, a partícula C está empregada como recurso para indeterminar o sujeito? Não. Está empregado como recurso para passivar a frase. Então o item está errado, como a maioria de vocês me respondeu. Está todo mundo muito afiado, está todo mundo com a partícula C na ponta da língua. Olha só para mim essa próxima questão. Cara, mais duas questões só. Galera, olha o que ele fala para você, ó. Ele fala, nas linhas 9 e 10, a partícula C exerce a mesma função sintática em ambas as ocorrências. Galera, eu quero te mostrar essa questão aqui de outro jeito, uma outra maneira de resolver essa questão. São essas duas partículas C que estão em negrito. Olha para mim o texto. Ao mesmo tempo em que se improvisavam escadas de madeira para efetuar os salvamentos, retirando-se os moradores, antes que eles se atirassem das janelas dos sobrados. Olha a partícula C aqui. Olha a partícula C aqui. Eu te falei o seguinte, quando você encontrar uma partícula C numa oração assim, o primeiro passo que você deve dar é observar se eu consigo ou não identificar quem pratica a ação verbal. Lembra que eu te falei isso? Eu vou ter de observar se eu consigo ou não identificar quem pratica a ação verbal. Veja comigo, por favor. Ao mesmo tempo em que se improvisavam escadas de madeira para efetuar os salvamentos, retirando-se os moradores. Parou. Dá para saber aqui nessa frase quem praticou a ação de retirar os moradores? Não, beleza? Olha para mim, ao mesmo tempo em que se improvisavam escadas de madeira, não foram as escadas que retiraram os moradores, para efetuar os salvamentos, retirando-se os moradores. Eu não sei quem praticou a ação de retirar os moradores. Logo, gente, eu sei que em relação ao verbo retirando, eu tenho um traço menos agente. Eu não sei quem praticou a ação de retirar. Esse meu C aqui, pessoal, ele ou é partícula passivadora, ou é índice de indeterminação do sujeito. Um dos dois. Agora olha para mim na sequência. Para efetuar os salvamentos, retirando-se os moradores, antes que eles se atirassem das janelas dos sobrados. Gente, eles quem? Os moradores. Certo? Agora olha para mim. Na minha frase, dá para saber quem pratica a ação de se atirar da janela dos sobrados? Dá, gente. Agora dá. Veja para mim que não dava para saber quem é que retirava os moradores, mas dava para saber quem é que se atirava das janelas. Quem pratica a ação de atirar são os próprios moradores. Portanto, eu não tenho mais um traço menos agente. Eu tenho um traço agora que é mais agente. Eu agora sei quem pratica ação verbal. Portanto, meus queridos, eu sei de uma coisa. Esse C aqui, ele pode ter qualquer função na face da Terra. Ele só não pode ser partícula passivadora, ele só não pode ser índice de indeterminação do sujeito. Olha como é que eu resolvi essa questão para você. Eu te mostrei o primeiro passo, por isso que eu mostrei para você passo a passo, cara. Respeite os passos. Te mostrei primeiro o seguinte, que no primeiro caso, eu não sei quem pratica ação verbal. No segundo caso, eu sei quem pratica ação verbal. O fato de saber e não saber quem pratica ação verbal me diz uma coisa. Se eu não sei quem pratica ação verbal, aqui ou é partícula passivadora ou é índice de determinação do sujeito. Se aqui eu sei quem pratica ação verbal, eu sei que o se tem qualquer função. Menos partícula passivadora, menos índice de determinação do sujeito. Logo, eu sei que essas duas partículas C não possuem a mesma função. Olha para a tela. Nas linhas 9 e 10, a partícula C exerce a mesma função sintática. Já está errado. Você pode virar para mim e falar assim, ó, cara, é por isso que é aí que mora a inteligência de quem sabe resolver prova. Beleza? Você pode virar para mim e falar assim, professor, eu não faço ideia de qual é a função dessa segunda partícula C. Não faço ideia de qual seja. Mas eu sei te garantir uma coisa. Não pode ser partícula, não pode ser índice. E isso é o suficiente para você marcar esse item como errado. Tô te mostrando isso por quê, pessoal? Pode ser que no dia da sua prova você chegue lá sem saber todas as funções do C. Normal, cara. Normal. São muitas funções.
São muitas classificações mesmo. É muita coisa para estudar, são muitas matérias. Eu concordo com você. Só que isso não te impede de marcar a alternativa correta, cara. Você tem que aprender a jogar com o conhecimento que você conseguiu adquirir. Tudo bem? Eu estou te mostrando o seguinte, o aluno aqui, ele consegue olhar para essa questão e só com esse entendimento falar assim, ó, um C ou é partícula ou é índice. O outro C não pode ser partícula, não pode ser índice. Isso basta para responder. Claro, você também poderia responder assim, ó. Olha aqui o candidato a sujeito. Quem retira, retira alguém. Tá ali o teu sujeito paciente. Esse si aqui, ó, ele é partícula apassivadora. E quando ele fala antes que eles se atirassem nas janelas sobradas, antes que eles atirassem a si mesmos. Este meu C que aqui está, gente, ele é um pronome reflexivo. Reflexivo. Porque eles atiravam a si mesmos. Lógico que eu sei que muitos de vocês aí já sabem que ele é um pronome reflexivo. Só que eu estou te mostrando que mesmo sem eu ter explicado isso hoje, você já sabe fazer essa diferença. Sacou? É porque eu quero que você aproveite o seu conhecimento ao máximo. Legal? Vamos para a tela de novo, galera? Nossa última questão. A última questão diz o seguinte, o termo si, em si registrar, é utilizado para indicar reflexividade. Lembra para mim de uma coisa, a gente acabou de falar na questão anterior. Quando a gente fala de reflexividade, gente, eu vou encontrar um traço mais agente. Eu vou saber quem pratica ação verbal. Porque o que eu não quero é que você seja um candidato amarelão, cara. Aquele que olha assim, reflexividade. Eu não estudei reflexividade, então eu não vou resolver essa questão. Não, você vai resolver sim. Lembra pra mim, ó, a gente falou reflexividade é traço mais agente. Agora vamos olhar no texto. Ele fala do se registrar. Leia comigo o texto. Olha o que ele fala. Há um dispositivo no Código Civil que condiciona a edição de biografias à autorização do biografado ou descendentes. As consequências da norma são negativas. Uma delas é a impossibilidade de se registrar e deixar para a posteridade a vida de personagens importantes na formação do país, em qualquer ramo de atividade. Li a primeira vez. Agora a gente vai ler uma segunda vez, fazendo o seguinte, tentando buscar no texto quem pratica a ação de registrar. Vamos ver. Eu quero tentar identificar quem pratica a ação de registrar. Há um dispositivo no Código Civil que condiciona a edição de biografias à autorização do biografado ou descendentes. Veja que não é o Código Civil que pratica a ação de registrar. Veja que não é o biografado quem pratica a ação de registrar. Veja que não são os descendentes que praticam a ação de registrar. As consequências da norma do Código Civil são negativas. As consequências não praticam a ação de registrar. Uma delas, ou seja, uma das consequências, é a impossibilidade de se registrar, ou seja, de fazer o registro, e deixar para a posteridade a vida de personagens importantes na formação do país. E não é a vida de personagens importantes que pratica a ação de registrar, gente. Ou seja, eu acabei de constatar que aqui neste caso, eu tenho uma partícula C associada a um verbo que possui um traço menos agente. E se possui um traço menos agente, eu sei que esse si ou é partícula apassivadora ou é índice de determinação do sujeito. Logo, ele não pode ser reflexivo, motivo pelo qual eu já posso dizer que esse item está errado. Veja que eu nem fui lá descobrir se é partícula ou se é índice, mas eu já garanti que não é reflexivo. De novo, eu estou aprendendo a resolver por exclusão. Na hora da prova eu te pergunto, a tua principal função na hora da prova é provar a todo custo que você dá conta de saber a função desse C, ou é marcar o item como certo ou errado, ou buscar a alternativa correta? Me responda com honestidade, cara. Na hora da prova, a tua missão, o teu papel é fazer isso aqui, ó. Como você vai fazer isso aí, eu não sei, mas é esse o seu objetivo, beleza? Agora veja comigo. Primeiro, o verbo registrar tá aí, né? Quem registra, registra algo. Registra o quê? Olha aqui o sujeito paciente. A vida de personagens importantes na formação do país. Esse que eu acabei de destacar para você em amarelo, candidato a sujeito, é de fato o sujeito paciente. Beleza? E aí eu sei agora que nesta minha frase está aí que não pode ser reflexivo. Tudo bem, meus queridos? Por isso, aproveite o seu conhecimento, tente resolver as questões com o conhecimento que você possui. Tudo bem? Isso é muito, muito, muito importante para você. Galera, gostei demais da aula de hoje. Tanto gostei que estendi, né? A aula era para ter acabado
8. Já são 8h45 quase. Estamos aqui conectados, porque a aula de hoje foi maravilhosa. Eu observei aqui que nós tivemos aqui, pelo menos no YouTube, uma regularidade de 450 pessoas. Lógico, foi diminuindo, passou um pouquinho, mas foram 450 pessoas. Isso só no YouTube, sem contar a galera do Facebook. Eu só posso dizer uma coisa a vocês. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu sei que hoje é quarta-feira, muitos de vocês acabaram de chegar do trabalho, muitos de vocês tinham seus outros compromissos, mas resolveram passar comigo aqui mais que 1h30 estudando língua portuguesa. Isso me engrandece demais, isso me deixa muito feliz. Eu imagino agora, igual está aqui 411 pessoas, eu imagino 411 pessoas no auditório. É muita gente, cara. Isso é muito legal, eu fico muito feliz. Sem contar, claro, que eu não estou vendo aqui quantas pessoas nós temos também no Facebook. Muito obrigado pela consideração de vocês, muito obrigado pelo respeito que vocês têm ao meu trabalho. Eu sei que muitos de vocês possuem inúmeras obrigações e responsabilidades, mas optaram na noite de hoje a estar comigo aqui aprendendo um pouco sobre a partícula C. Sou imensamente grato, é uma oportunidade que Deus me deu de estar aqui transmitindo conhecimento a vocês, então por isso que eu faço com muito amor, muito carinho, sempre ofereço o meu melhor a todos vocês, beleza? Gostou da aula de hoje, cara? Você tem duas missões então. Se você gostou da aula de hoje, você vai clicar para mim nesse joinha aí. Clicar nesse joinha, dizendo assim, gostei, professor. Continua na ponta da língua pra gente, estou gostando, estou aprendendo muito com na ponta da língua, beleza? Essa é a sua primeira missão. A sua próxima missão é chamar mais alguém para assistir no mês que vem, porque todo mês tem na ponta da língua ao vivo. Então mês que vem você vai chamar mais alguém para assistir com você. Nem que essa pessoa assista do seu lado, sentada no mesmo computador, não vai contar nada para nossa visualização aqui, nada. Mas chama mais alguém para ver, cara. Eu quero que as pessoas aprendam língua portuguesa. E hoje nós temos tantos artifícios legais, cara, tantas coisas bacanas para estudar, para aprender, tantos métodos. Vamos aproveitar essas oportunidades que nós temos de adquirir o conhecimento língua portuguesa. Estava conversando hoje com o diretor daqui desta instituição, Gabriel Grangeiro. Língua portuguesa não é só para fazer prova de concurso público não, cara. É para a vida, beleza? Então vamos aproveitar todo esse conhecimento da língua portuguesa. Galera, quero mandar um abração para essa galera aqui, ó. Renivaldo, Edilene, Renato, Charles, Janaína, Maria, Cecília, Charles, Simone, Rosana, Rodrigo, Felipe. Galera, 1000 vezes obrigado. Ludmila, Valdinei, Leiane, Lívia Pinto, Genecir, Simone, essa galera maravilhosa que está aqui comigo. Eu só tenho a agradecer demais a presença de todos vocês, tudo bem? E vocês sabem, aqui no Gran Cursos Online estou sempre aqui com diversas transmissões, espero que vocês aproveitem sempre todo esse conhecimento que a gente quer oferecer aos nossos alunos, tudo bem? Galera, mais uma vez, muito obrigado, que Deus os abençoe e que os guarde, que os proteja, tudo bem? Vamos caminhar, vamos adquirir conhecimento, vamos conquistar as coisas da nossa vida com muita honestidade, com muita sabedoria, legal? Galera, um fortíssimo abraço, até mês que vem, no próximo Na Ponta da Língua.